Em 2020, enquanto a Universidade Federal do Rio de Janeiro se preparava para as comemorações do seu centenário, o mundo foi pego de surpresa. O novo coronavírus se disseminou em pouco tempo, alcançando o status de pandemia. A população brasileira foi afetada profundamente e a universidade teve que reagir de imediato, usando todos os meios possíveis. Há pouco mais de 100 anos, antes da criação da UFRJ, outra pandemia mudava os rumos da história. Em 18, a gripe espanhola atingiu o seu auge no final de 18 e realmente matou umas 15 mil pessoas no Rio de Janeiro. A cidade estava realmente saindo de momentos muito tensos, muito dolorosos em relação à epidemia. Entre os traumas da gripe espanhola e as preparações para o centenário da independência, o presidente Epitácio Pessoa, em 7 de setembro de 1920, assinou o decreto de criação da universidade. A Universidade do Rio de Janeiro reunia 3 escolas já existentes desde o século anterior: a Escola Politécnica, a Faculdade de Medicina e a Faculdade de Direito. Vencida a pandemia, a visita do rei Alberto da Bélgica, programada para aquele ano, ganhou proporções inimagináveis. A Bélgica aparecia nos jornais e o povo acompanhava o rei como em um carnaval fora de época. E nisso, não só o prestígio que ele deu às instituições, mas a criação da universidade, porque afinal, nessa recepção que ele deu às sociedades científicas, quem falou primeiro foi o reitor, o reitor da universidade. Mas, na prática, essa universidade não funcionou, né? Primeiro porque as escolas envolvidas continuaram cada uma existindo independentemente, sem uma maior integração, e também não havia uma perspectiva, um projeto de desenvolvimento de pesquisa, que é uma premissa básica para que uma universidade possa, de fato, existir. Em 5 de julho de 1937, durante o governo de Getúlio Vargas, a universidade é reorganizada, desta vez com o nome de Universidade do Brasil. A esta altura, a universidade, que já tinha incorporado a Escola de Belas Artes e a Escola de Música, incorpora também o Museu Nacional e a Escola Ana Nery e cria a Faculdade Nacional de Filosofia. Já existia, quer dizer, desde o começo de 30, né? Esse desejo e essa necessidade de criação de uma universidade que desse as diretrizes para todas as outras universidades brasileiras. Havia também a questão do embate, especialmente aqui no Rio de Janeiro, no Distrito Federal, entre a UDF e esses setores ligados à Igreja Católica. E a criação, então, da Universidade do Brasil e, em 1939, da Faculdade Nacional de Filosofia, era como que uma resposta, né, como uma reação à existência da UDF. Em 1945, o Palácio Universitário passou a integrar a universidade. Logo depois, a Ilha do Fundão foi escolhida como sede da cidade universitária. O primeiro prédio foi inaugurado em 1953, no Instituto Nacional de Puericultura. Seguiram-se outros, como a premiada sede da Faculdade Nacional de Arquitetura. A universidade ganhava espaço, mas iniciativas de pesquisa ainda eram esparsas. Pode se orgulhar o Brasil dos seus cientistas, entre os quais se destaca o professor Carlos Chagas, da Faculdade Nacional de Medicina. Foram iniciadas as obras do novo prédio da Escola Nacional de Química. Autoridades, professores e alunos assistem à cerimônia que marca o início de uma nova fase para o tradicional estabelecimento de ensino. O Museu Nacional na Quinta da Boa Vista acaba de instalar uma nova sala de paleontologia. O melhoramento foi inaugurado durante a Semana Internacional de Museus. Depois de 1945, quando foi criado o Instituto de Biofísica, surgiram pesquisas em algumas áreas, mas o modelo de cátedras ainda concentrava todo o poder nas mãos do catedrático, sem diretrizes, nem integração com o ensino. Em 1951 foi criado o Conselho Nacional de Pesquisas, o CNPq, e a CAPES,
dando novo estímulo à pesquisa brasileira, resultado da mobilização de diversos cientistas e professores universitários, como Anísio Teixeira, César Lattes e José Leite Lopes, esses últimos da Universidade do Brasil. Só que a nossa estrutura universitária não ajudava. Nada ajudava. Em 1958, o governo Juscelino Kubitschek criou a Comissão Supervisora dos Institutos, que deveriam se dedicar à pesquisa em tecnologia e às ciências básicas. Essa é uma palavra importante nessa história. Institutos. Partia-se do quê? Olha, as nossas universidades, especialmente na área da engenharia, não tem pesquisa e precisa de reforço científico. Para isso, é preciso que haja professores e pesquisadores em tempo integral. Na UFRJ, o primeiro instituto criado com essa finalidade foi o Instituto de Ciências Sociais. Em 1959, foi criado o Instituto de Química. Em 1963, o professor Alberto Luiz Coimbra fundou o primeiro mestrado de Engenharia Química do país. 2 anos depois, surgiram outros mestrados e foi criada a Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia, a COP. Então, toda essa iniciativa de criação dos institutos, começando em 1958, apontava para uma nova realidade universitária, que não cabia dentro da estrutura daquele Estatuto das Universidades baixado em 1931. Tinha que nascer uma outra coisa. Mas em 1964, o Brasil sofreu um grande revés, entrando em um dos períodos mais tristes de sua história. Olha, os efeitos da ditadura militar sobre a UFRJ foram muito nefastos, né? Também muito impactantes. Em 22 de setembro de 1966, no mês de aniversário da instituição, a Polícia Militar do Rio de Janeiro invadiu a Faculdade de Medicina. O episódio ficou conhecido como o Massacre da Praia Vermelha. Quando ocorreu o tal massacre, os estudantes subiram para o 3º andar, onde ficavam as salas de anatomia. Lá houve a explosão de uma bomba de gás lacrimogêneo. Então eles tiveram que descer para sair do prédio, mas os PMs formaram um chamado corredor polonês e houve muita pancadaria, muito ferimento, e esse massacre então se tornou emblemático, porque a repressão a partir daí ficaria muito violenta. Em 1971, Mário Prata, então presidente do Diretório Central dos Estudantes da UFRJ, foi assassinado por lutar contra a ditadura. Hoje, como homenagem, o DCE leva seu nome, Mário Prata. Os anos 60, né, foram assim, foi um período assim onde ocorreram mudanças muito importantes, né, no âmbito da universidade, num período extremamente conturbado, que foi o período instaurado, né, com o golpe de 1964, né, o regime militar se implantando, né, aos poucos com seus atos institucionais. Foi nesse regime que a Universidade Federal do Brasil mudou de nome e passou a se chamar Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Ao mesmo tempo, elaborava-se a Reforma Universitária de 1968, uma série de leis que transformariam o ensino superior no Brasil. Essa reforma, pela Lei 5.540, ela apresenta uma ambiguidade, né? Porque algumas das pautas, né, do movimento dos docentes, dos intelectuais e estudantes é atendida, e, por outro lado, também, né, aspectos que eram de interesse do novo regime implantado. O sistema era muito engessado, né, pela presença dos catedráticos, né, pela existência do sistema de cátedras, e realmente ela é abolida, e cria-se o sistema departamental e a implementação do sistema de pós-graduação, que essa foi uma mudança bastante significativa. Durante a ditadura, a cidade universitária passou por grandes transformações com a construção de novos prédios. Em 1978, foi inaugurado o Hospital Universitário. Por delegação do reitor Luiz Caldas, o orador oficial da solenidade de inauguração é o professor Clementino Fraga Filho.
O presidente Ernesto Geisel descerra a placa que frisa ser o hospital um marco histórico a assinalar horizontes novos aos profissionais da saúde. Após a lei da anistia, em 1979, a recém-criada Associação dos Docentes da UFRJ, presidida por Luiz Pinguelli Rosa, organizou uma reintegração simbólica dos professores cassados. Na universidade, esse evento marcou o início da abertura democrática. Em 1982, os técnicos administrativos da UFRJ construíram o Conselho Independente, que seria o primeiro passo para a criação, em 1993, do Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Em 1988, uma caravana de 800 estudantes saiu do Fundão para Brasília durante a Assembleia Constituinte, junto com o reitor Horácio Macedo. A universidade pressionava pela gratuidade do ensino público e pelo artigo 207 da nossa Constituição, que garante a autonomia universitária. A UFRJ deixava a sua marca na redemocratização do país. A década de 1990 é uma década crucial, essencial para compreender o desenvolvimento da vida universitária da UFRJ e do Museu Nacional. Com a reforma universitária, o museu realmente foi trazido para dentro do caldeirão universitário, mas efetivamente o museu, mesmo tendo se transformado com essa incorporação orgânica à universidade, ele não passou a merecer nenhuma especificidade na administração e, sobretudo, não no nível orçamentário. O governo Collor, com o seu terrível impacto sobre a administração pública federal, e logo depois o governo Fernando Henrique Cardoso, eleito e reeleito em função do sucesso financeiro e econômico do Plano Real. Só que isso correspondeu também a uma restrição orçamentária rigorosa, tanto nos salários do pessoal universitário, quanto na distribuição de recursos para manutenção e investimento. Ainda assim, por consequência das políticas dos anos anteriores, aumentou o número de mestres e doutores formados pela UFRJ. A distância entre a graduação e a pós-graduação diminuía, integrando melhor ensino e pesquisa. Em 1998, o ministro da Educação, Paulo Renato, nomeou como reitor da UFRJ o último colocado na consulta à comunidade e na votação do colégio eleitoral. Com isso, atrelado a isso, e por conta da não aceitação da comunidade acadêmica, foi um período de uma longa greve. Confusão no prédio da UFRJ na Urca. Estudantes expulsaram o reitor da universidade. A ocupação da reitoria pelos estudantes vai incitar não só que a categoria estudantil, mas que se dissemine entre as outras categorias. Os técnicos e os docentes também participam. É uma grande greve que, pela primeira vez, ao longo da sua história, inclusive num período democrático, há uma aceitação do próprio reitor em que, para se terminar essa greve, há permissão que a polícia entre dentro do campo. Manifestantes decidiram esperar a chegada da polícia. 2 horas depois, chegaram 90 policiais. Estudantes e funcionários saíram de mãos dadas. Essa primeira década dos anos 2000, uma fase de efervescência, de crescimento, de abertura, de democratização e de muitas disputas dentro do espaço universitário. Em 2007, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva criou o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, o REUNE, visando ampliar o número de vagas e democratizar o acesso. Na UFRJ, o reitor Aloysio Teixeira abraçou o programa, que levaria a grandes transformações nos anos seguintes. Senhores conselheiros, aproximem-se. Os conselheiros que desejarem votar pelo parecer do relator, levantem o braço. Levantem o braço. Levantem o braço. Já votamos. A discussão das cotas das ações afirmativas ela está articulada ao REUNE na medida em que os compromissos assumidos dentro da entrada do REUNE, eles incluíam essa democratização do acesso.
E a gente tem também, nesse mesmo período, a ampliação da universidade, a criação do campus de Xerém e do campus de Macaé, já adotando as políticas de ações afirmativas, já estando dentro de todo um processo que envolvia compromissos com a democratização do acesso. A universidade tem a experiência da entrada desses estudantes. A entrada de estudantes negros dobrou na última década. Em 2016, passaram a ser mais da metade dos ingressantes na UFRJ, como é na população brasileira. Ao mesmo tempo, com as cotas, o ingresso dos estudantes da rede pública aumentou 64%. A Universidade do Brasil está mais cara do Brasil. Mas o Brasil e a UFRJ sofreram um novo revés. Em 2 de setembro de 2018, no mês de aniversário da instituição, o incêndio do Museu Nacional chocou o país. Em 2019, Denise Pires, a primeira mulher a ocupar o cargo de reitora, assinou o Acordo para a Reconstrução do Museu Nacional. Em 2020, enquanto a Universidade Federal do Rio de Janeiro se preparava para as comemorações do seu centenário, o novo coronavírus se disseminou, alcançando o status de pandemia e atingindo o nosso país. A UFRJ foi para a linha de frente do enfrentamento com todos os meios possíveis: pesquisa científica, atendimento, testagem e informação. Os dizeres de Carlos Chagas Filho, simbólicos do percurso que nos trouxe até aqui, nunca foram tão atuais. Não pode haver ensino sem pesquisa. A universidade só pode ser uma universidade, só pode ensinar, só pode prestar serviço de qualquer natureza se houver pesquisa. É porque se pesquisa que se ensina, e porque pesquisa presta serviços à comunidade.